adorando ao Senhor. Amém? Lucas capítulo 15. Passagem bem conhecida por nós, do verso 11 ao 24. Amém? E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a parte da minha herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Irmãos, é muito comum, eu não sei vocês, mas quando eu olho para esse garoto, para esse menino, que ali pede a herança do pai, que ainda não era nem a hora, né? Ele mata o pai vivo ainda, porque o pai, a herança só é repartida depois que o pai falece. Esse menino pega a herança do pai, gasta tudo, né, de uma forma irresponsável. E quando a gente olha para esse garoto, tendo essa atitude, a ideia que vem é de um menino irresponsável, né, rebelde. Quer dizer, está dentro da casa do pai, pastor Samuel, comendo, bebendo, né, com bom e do melhor. Em determinado momento ele se rebela, ele se revolta e fala assim: não, eu vou sair dessa casa, mas antes eu quero a minha parte da herança. E esse menino sai dessa forma rebelde, irresponsável, inconsequente, um esbanjador, porque não se passou muito tempo e ele já gastou toda a sua parte da herança. E é essa sensação e é esse sentimento que, quando eu escuto, eu ouço, eu leio essa história, que me vem à cabeça. Mas só que se a gente olhar com um pouquinho de compaixão, como desse pai para esse menino, você vai perceber que esse menino ele tem muito a nos ensinar. Sabe, porque ele sai de casa, mas o texto vai dizer que em um determinado momento ele cai em si. Ou seja, ele começa a refletir, ele começa a pensar e ele fala: poxa, meu pai era um cara bom. Ele começou a lembrar dos servos, dos empregados do pai dele e fala assim: olha, até os servos, até os empregados do meu pai, hoje eles estão vivendo melhor do que eu. Esse menino sai de casa, ele cai em si e ele tem uma atitude de voltar.
Ele tem uma atitude de ir para o seu pai. E eu aprendo aqui uma lição, porque o sair de casa, irmãos, nós estamos sujeitos. Tanto eu quanto você, nós estamos sujeitos a sair de casa. Mas cair em si e voltar para o pai para pedir perdão, aí já é outra história. E esse menino, ele me ensina, e é isso que eu quero falar um pouquinho esta noite, de recomeço. Ele erra sim, no primeiro momento, ele sai, gasta tudo que ele tinha, esbanja tudo, mas ele, em um determinado momento, ele percebe que estava fazendo uma besteira, ele percebe que fez algo de errado, e tem a consciência de voltar e pedir perdão ao pai. Porque o sair de casa, irmãos, nós estamos sujeitos a sair de casa. O sair de casa são os nossos erros. O sair de casa é quando você erra com uma pessoa ou com alguém ou em uma determinada situação. Às vezes as pessoas, eu me lembro muito do pastor Fabiano, que ele comenta que quando ele se converteu, ele veio aqui umas 10 vezes na frente, aqui não, na igreja, né? Que ele se converteu, porque ele não se achava digno de servir ao Senhor, de tanto erro. E esse menino erra, esse menino sai de casa, e esse sair de casa, eu e você, nós estamos sujeitos aos nossos erros. Nós estamos sujeitos a sair de casa quando nós fracassamos. Nós estamos sujeitos a sair de casa quando vem aquela decepção, sabe? Aquela desilusão. E eu não sei se você já ouviu essa frase, mas quando alguém te faz algo que te magoa, que te machuca muito, ou dependendo do contexto que você está vivendo, a expressão que nós usamos é a seguinte: a minha vontade é largar tudo e sair de casa. A minha vontade é abandonar isso aqui. Esse é o sair de casa. É largar tudo, não olhar para trás, é abandonar as coisas. Às vezes você passa situação dentro da sua própria casa, com seus filhos, com a família, com o marido, e aí você luta, tenta, e você fala, eu vou sair de casa. Eu vou abandonar isso. O sair de casa é normal, nós estamos sujeitos a sair de casa. O sair de casa, às vezes, são as nossas decisões. Esse ano de 2023 foi um ano, literalmente, que nós saímos de casa. Nós mudamos, né? Nós morávamos numa casa, fomos para um apartamento. Mas como é difícil, irmãos, tomar essa decisão. Como é difícil você parar e falar assim, gente, eu vou sair de casa, eu vou ter que recomeçar, eu vou ter que ter novas amizades, o convívio, como é que vai ser o condomínio, como que são as pessoas que moram ali. E o sair de casa é isso aí. O sair de casa é quando eu e você estamos sujeitos a esses erros, às decepções, às nossas decisões do dia a dia. A história não conta, mas esse menino provavelmente, na sua cabeça, ele deve ter tido algum motivo para ter saído de casa. E são essas 3 atitudes que eu ressalto desse menino. É o sair de casa, é o cair em si e o voltar para o pai. Sair de casa nós estamos sujeitos. E às vezes caímos até em si. Porque o cair em si é quando nós refletimos, né? Realmente eu errei, realmente eu pequei contra aquela pessoa, essa situação mesmo me deixa agoniado, me tira a paz, me rouba meu sossego, dá vontade sim de sair de casa, de largar tudo, e a gente começa a refletir. Esse é o cair em si. Foi quando esse menino, ele para em determinado momento e ele fala assim, gente, eu estou fazendo uma besteira. Eu estou fazendo uma besteira aqui que vai me gerar uma consequência muito grande. Eu tenho que voltar.
Eu tenho que pedir perdão ao meu pai. O cair em si é analisar aquilo que nós estamos passando. O cair em si é você analisar a situação que você está. O sair de casa são os nossos erros, as nossas frustrações, mas o cair em si é quando eu paro e começo a analisar, será que eu vou sair de casa mesmo? Será que eu tenho que abandonar tudo isso? Essa semana mesmo, foi acho que terça ou quarta-feira, eu estava conversando com a minha esposa em um determinado assunto, e ela chegou para mim e falou assim, Márcio, você tem que ter paciência. Espera mais um pouco. Segura aí, acalma seu coração, aquietai-vos, que o Senhor é Deus. Esse é o cair em si. O cair em si é quando a gente vai refletindo e você não toma uma decisão precipitada. E esse menino faz isso. Ele sai de casa, sim, comete esse erro, ele cai em si. Mas o mais difícil é voltar para pedir perdão ao Pai. O mais difícil é voltar e pedir perdão ao Pai, é reconhecer que errou. Muitas das vezes, irmãos, nós até caímos em si, nós até refletimos, não, realmente eu errei, realmente eu tenho que dar um passo a mais, realmente eu tenho que persistir mais um pouco. E às vezes nós não voltamos para o Pai. A seguir, o verso 23 diz assim, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Não basta cair em si, mas é necessário se levantar e ir até o Pai. Porque para recomeçar, requer que eu tenha a convicção daquilo que eu quero. E quantas pessoas que às vezes têm sonhos, têm planos, têm desejos, e por causa de alguma decepção ou por causa de algum fracasso mesmo, algo que não deu certo, algo que não saiu de acordo com aquilo que ela tinha planejado, de acordo com aquilo que ela tinha pensado, e sai e larga tudo. E esse menino, ele recomeça uma nova história com o pai dele. Quando ele volta para casa, ele recomeça uma nova história com o pai dele. E como é difícil, irmãos, recomeçar. No início do mês, eu comecei a fazer academia, né? E aí, apareceu umas 2 semaninhas atrás aí, de folga. Irmão, eu estou uns 4 dias falando, eu vou recomeçar a academia, pastor. Como é difícil recomeçar. Nós viemos no carro agora, e nós falando com a nossa filha, falando, filha, você tem que voltar para o inglês, né? Ela está até ali, você tem que voltar para o inglês. E acho que tem um tempo que ela parou de fazer, e ela falou assim, não, pai, eu vou voltar. E eu falei para ela, sabe por quê, minha filha? Porque o tempo ele passa, tanto para quem faz, quanto para quem não faz. E às vezes a gente vai fica pensando em recomeçar, e nunca termina nada. Recomeçar requer refletir, mas requer ir até o Pai, é ter atitude, é ter uma posição, é falar bem assim, não, é isso que eu quero. Eu tenho a convicção mesmo do que eu quero, é isso, e eu vou até o fim. Recomeçar, irmãos, é essencial para a nossa vida. Deus é um Deus de recomeço. E eu acho lindo quando eu penso que Deus é um Deus de recomeço, porque próprio Lamentações 3:22 vai dizer que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã sobre a nossa vida. A cada manhã Deus está renovando algo sobre a minha e sobre a sua vida. Deus é um Deus de recomeço, irmãos, porque eu vejo Deus recomeçando a história desde a criação. Se a gente for
analisar, quando Deus começa a criação, Deus faz as coisas, céu, terra, mar, e tudo que nele existe. Mas quando Deus vai fazer o homem, ele para, ele faz com as suas próprias mãos, e ali ele sopra o fôlego de vida. Eu tenho certeza que a humanidade, o homem, foi o maior plano de Deus, foi o maior sonho de Deus. Você crê nisso? Que você foi o maior plano de Deus? Você foi o maior sonho, as coisas Deus foi criando, foi fazendo pelo falar, haja terra, haja céu, haja luz, e as coisas foram fazendo, mas quando ele foi fazer a humanidade, ele parou. Deus deve ter sentado ali, deve ter feito com perfeição, ele olhou e falou, façamos ele a imagem, a nossa imagem e semelhança. O maior plano de Deus é a humanidade, o maior projeto de Deus foi a humanidade. Deus ia, no virar da tarde, Deus ia se relacionar com o homem, ele ia bater um papo com aquele projeto, com um sonho dele, que estava ali diante dele, todas as tardes, mas só que entrou o pecado. O maior sonho de Deus, o maior projeto de Deus, Deus deve ter, na minha cabeça, Deus deve ter olhado e falado, meu Deus, meu maior projeto, meu maior sonho, não saiu de acordo como eu queria. E aí o pecado ele vai aumentando, ele vai crescendo de tal maneira que em Gênesis, no capítulo 6, verso 6, se quiser colocar, por favor, a maldade nos homens, depois do pecado, ela foi crescendo tanto, aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus criou com tanto amor, com tanto carinho, com tanta perfeição, agora começa a maldade a entrar ali, ao ponto de Deus chegar e falar o seguinte, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. O seu maior projeto, o seu maior sonho, agora Deus olha assim e fala assim, aquilo doeu tanto, quando a maldade foi crescendo, quando o homem começou a matar um ao outro, quando a desigualdade ali começou a crescer, aquilo foi doendo tanto no coração de Deus, que ele fala bem assim, eu me arrependo. Eu me arrependo. O texto vai dizer claramente que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas esse arrependimento, e é aí que é a graça de Deus, e é aí que isso me inspira, porque o arrependimento de Deus aqui não foi um arrependimento de desistência, não foi um arrependimento de deixar o homem de lado, não foi um arrependimento de falar assim, não, acabou, ei, o meu sonho era legal, o meu projeto era bom, agora eu vou acabar com o meu projeto, eu vou terminar com ele, não tem mais jeito, não, o arrependimento de Deus foi falar assim, agora eu vou tentar novamente. A humanidade, a maldade vai crescendo de uma tal forma, que Deus fala assim, eu me arrependo, mas não um arrependimento de falar assim, de deixar de lado, mas um arrependimento de falar assim, eu vou tentar novamente. E aí Deus tenta com Noé, Deus tenta com Abraão, Deus tenta com Isaac, com Jacó, Deus vai tentando com Moisés, Deus levanta juízes, Deus levanta profetas, Deus levanta reis, e Deus levantou o rei dos reis, Jesus Cristo, para que a humanidade voltasse ao plano dele original, ao projeto dele original, aquilo que ele sonhou tanto. Agora ele dá o filho dele, o seu filho unigênito, aquilo que ele mais amava. Deus amou a humanidade de tal maneira, que agora ele dá o filho dele, para dizer assim, o meu projeto inicial, ele não terminou. Um Deus de recomeço, um Deus que não parou até hoje, um Deus que recomeçou na minha vida 15 anos atrás, um Deus que, como nós falamos, eu não sei
o pecado lá na cruz, o meu pecado lá na cruz, eu não sei. Porque Jesus Cristo já pagou o meu pecado. Deus, ele não desistiu do plano dele. Deus não desistiu da humanidade. Deus continua amando aquilo que ele criou, aquilo que ele projetou, que sou eu e você. E se hoje tiver alguém aqui que ainda não aceitou Jesus Cristo, eu quero te dizer que Deus vai recomeçar uma nova história na tua vida. Como recomeçou na minha, como recomeçou na vida de cada um que está aqui. Um Deus de recomeço, um Deus que não parou, um Deus que não desistiu dos sonhos dele. E às vezes quando a gente se depara com alguma situação, a gente quer largar a família, a gente quer largar os filhos. Um dia desse eu estava conversando com a mãe que o filho é dependente químico. Irmão, você já pensou que situação? Dá vontade de sair de casa, não dá? A pessoa luta, e essa pessoa, com todo o sacrifício, coloca as coisas dentro de casa, coloca comida, essa pessoa, no caso, ela não trabalha, esse dependente químico. Irmãos, que luta! Dá vontade, irmãos, de sair de casa. Dá vontade de largar tudo. Dá vontade de abandonar, de parar e falar assim, não, chega, eu desisto. Mas quando eu vejo Deus não desistindo de mim, quando eu vejo Deus não desistindo da humanidade, isso me enche de esperança, isso me enche de persistência, de perseverança. Eu olho para a situação que eu estou vivendo e eu falo, não, eu sou capaz sim de continuar. Eu sou capaz sim de recomeçar. Mesmo que doa, mesmo que seja um recomeço, irmãos, de ter que fazer a mesma coisa. Às vezes nós vamos ter que recomeçar, talvez pessoas aqui, ou que estão nos assistindo, vão ter que recomeçar amanhã com as mesmas coisas, com as mesmas lutas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas aflições. Dá vontade sim, irmão, de sair de casa. Dá vontade de largar tudo, de abandonar, de falar assim, não, para mim, até aqui já deu. Para mim aqui não dá mais, eu não aguento mais. Esse é um sentimento humano, irmãos. Há situações que a gente sim dá vontade de sair de casa, dá vontade de abandonar, mas aí a gente cai em si. E o cair em si pode ser para algumas pessoas que estão aqui ou estejam nos assistindo, seja essa mensagem de reflexão, e fala bem assim, não, o meu Deus é um Deus de recomeço, o meu Deus é um Deus que não desiste, Deus não desiste de ninguém. Pode até uma mãe abandonar o seu filho, mas eu jamais o abandonarei. Deus é um Deus de persistência, de amor, e todo esse plano de Deus, ele vai ser completo, ele vai se concretizar quando eu e você, nós estivermos na glória. Você crê nisso? O plano de Deus, ele não errou. O arrependimento de Deus não foi um arrependimento de desistência, mas o arrependimento de Deus foi um arrependimento aqui de persistir, de levantar homens, levantar profetas, levantar juízes, levantar reis, levantar até o seu filho. E ele manda, isso que é lindo de Deus, e isso é o lindo, porque ele manda o filho dele, na ideia de recomeçar a história, o plano dele, que o plano de Deus era se relacionar com o homem, mas matam o filho dele, mataram Jesus Cristo morre, mas Deus não desiste, porque ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Você pode aplaudir a Deus por isso, irmãos? Deus não desistiu, nem a morte pôde parar o plano de Deus, nem a morte pôde parar aquilo que
próprio Senhor Jesus, próprio Senhor Deus, planejou. Porque Jesus Cristo vem como nosso Salvador, matam, crucificam, humilham Jesus Cristo. Ei, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está aqui no nosso meio através do seu Santo Espírito. Você crê nisso? Eu creio nisso, irmãos. E na glória, o plano de Deus, que Ele começou lá no início, vai ser perfeito. Eu vou estar lá. Você vai? Amém? Quem vai comigo? E nós vamos estar lá. Mas nós estaremos lá se nós não desistirmos. Porque às vezes dá vontade de desistir. Dá vontade de desistir do ministério, dá vontade às vezes de desistir da célula, dá vontade às vezes de desistir de certas ocasiões. Mas Deus não nos chamou para parar, para desistir. Essa semana mesmo eu estava com a inquietação com a minha célula, e eu falei, Cida, com a minha esposa, eu falei, amor, a célula está meio, não vou falar fria não, está meio diferente. Parece que nós estamos, aquele negócio mecânico. É por isso que eu pedi os meninos para cantarem novamente um louvor. Irmão, nós não podemos fazer do nosso culto um culto mecânico. Eu não posso sair da minha casa e vir para uma igreja e fazer de um culto algo mecânico, algo religioso. Tem que ser uma adoração. O Espírito de Deus, Ele está aqui, um Deus que não poupou nem o seu Filho por mim e por você. Eu não posso ir para uma célula com um sentimento de comunhão apenas, de oba-oba. O Espírito Santo do Senhor está ali na célula. E nós começamos a orar, e eu falei, nós vamos fazer um propósito essa semana, porque na nossa célula nós queremos ver a manifestação do Espírito, nós queremos ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, porque esse é o plano de Deus. O plano de Deus é que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. E eu e você fazemos parte desse plano. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, não vai precisar de mim nem de você, mas nós somos agente. A partir do momento que Cristo morreu por mim e eu reconheci isso, agora eu passo a ser um agente do Senhor, para que outras pessoas se aproximem desse Jesus. E nós começamos a orar na célula, e como eu disse, uma palavra simples, mas uma unção. Teve um irmão da célula que começou a falar, ele começou a chorar, ele começou a se emocionar. Irmãos, eu não sei você, mas nós não temos mais chorado na presença do Senhor. Nós não temos mais se quebrantado na presença do Senhor, e isso independe, irmão, de quantidade de pessoas. Isso independe se a igreja está cheia ou não está cheia. Mas o Espírito do Senhor hoje, talvez Ele tenha me trago aqui hoje para falar, recomece a adoração. Recomece a sua adoração. Não trate o culto como algo religioso. Recomece. Lembra do primeiro amor? E nós começamos a falar na nossa célula e começamos a compartilhar. Que no ano de há 20, 30 anos atrás era assim. Nós íamos na casa das pessoas, nós orávamos, nós expulsávamos, nós não sei o quê. Eu falei, o Deus é o mesmo, irmãos, o que mudou talvez seja a minha forma de adorar. O que mudou talvez tenha sido a minha forma, a minha concepção de ir para um culto, de ir para uma célula. Mas um Deus que não desiste de nós, Ele está dizendo para mim e para você, recomece. Se você está cheio, recomece, seja mais cheio da presença do Senhor.
O Espírito Santo nos chama nesses últimos tempos, irmão. O pastor Samuel, ele orou aqui que há pessoas que hoje já estão na glória. No início da semana nós tivemos uma notícia de uma família inteira sofreu um acidente. A mãe veio a óbito. O pai e os 2 filhos estão hospitalizados, uma criança de 6 meses e a outra de 4 anos. Sabe, irmãos, isso me abalou de uma tal forma que eu falei, gente, e essa família? E essa família? Dá vontade de sair de casa. Mas Deus nos chamou para consolar, para confortar, para trazer paz. Para declarar a paz dele, que excede todo o entendimento. O mundo aí fora está precisando de nós. E talvez seja esta a mensagem desta noite. Que nós venhamos recomeçar a nossa forma de adorar. Vamos ficar em pé? Recomeçar nos nossos planos, na nossa família. Pode diminuir as luzes um pouquinho? Sim, Deus. O Senhor é um Deus de recomeço. Um Deus que não desiste da gente. Um Deus que, por minha causa, não poupou nem o seu filho. Os meus erros, os meus pecados, eu não sei o preço. E eu queria te convidar a esse momento, novamente, fazer um tempo de louvor, de adoração. Eu sei que você tem muito para agradecer. Às vezes as coisas do dia a dia nos tira do centro, nos tira do foco. Mas eu queria que, em nome de Jesus, você esquecesse tudo lá fora e rendesse graça, louvor, adoração somente ao Senhor agora. Faça a sua oração. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, fala, Senhor, recomeça em mim. Talvez o Espírito Santo vai trazer aí à sua memória momentos que na sua caminhada cristã foram marcantes. Pessoas que foram alcançadas por Jesus, porque você foi bênção na vida dessas pessoas. Momentos da sua célula, momentos na igreja, da adoração. O seu tempo mesmo, às vezes, com Deus, o seu devocional. O Espírito Santo nos chama a recomeçar. Recomeçar sim, em todas as áreas da nossa vida. Mas nesse momento eu quero que você traga esse recomeço, a tua adoração ao Senhor. Eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei do dia que eu aceitei Jesus. Eu falei, meu Deus, e agora? Como que vai ser? Aí eu lembrei do dia que eu fui batizado, da primeira mensagem que eu preguei, lembrei do meu primeiro dia de célula. Amém? Eu nunca saberei Aleluia. o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz.
e eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, meu Deus. Nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Senhor, derrama uma unção nova sobre nós, derrama a tua graça sobre nós, aquece o nosso coração, Senhor. Tira todas as mazelas, tira tudo aquilo que tem nos travado, tira tudo aquilo que tem nos feito olhar para outros lugares, se não olhar para o Senhor, se não olhar para o nosso alvo que é Cristo, se não olhar para o que o Senhor tem falado, ministrado e prometido sobre a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, faça-nos recomeçar aonde nós paramos, faça-nos recomeçar onde estamos, Senhor, paralisados. Nós queremos algo novo do Senhor, nós precisamos, Senhor, de uma dose nova do Teu Espírito na nossa vida. Nós te pedimos perdão, Senhor, por aquilo que nós temos deixado de fazer, por aquilo que nós temos deixado de buscar. Senhor, aquece a nossa alma, nós queremos sentir o Senhor na nossa vida, no nosso casamento, na casa onde estamos habitando, com os nossos pais, com os nossos parentes. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha tirar de nós tudo aquilo que nós temos plantado, tudo aquilo que nós temos, Senhor, colocado e tem impedido de nós termos mais do Senhor. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento para a Tua palavra, para os textos que temos lido, para as mensagens que temos ouvido, para as canções que temos cantado. Senhor, venha sobre nós e aquece a nossa alma novamente, faça-nos voltar a estarmos prostrados diante do Senhor, como disse o Teu servo, com um choro nos olhos, com choro no coração, com o coração quebrantado, para nos arrependermos, para buscarmos mais da Tua presença. Senhor, nós queremos o Senhor, nós queremos crescer no Senhor. Venha visitar a nossa vida, venha visitar a nossa célula, venha visitar nosso ministério, venha visitar a nossa vida como todos, nossos relacionamentos, as pessoas às quais nós temos tido contato. Essas pessoas precisam ver em nós o bom perfume do Senhor, essas pessoas precisam ver em nós a ação do Teu Espírito. Senhor, volta a nos usar em orações de milagres, volta a nos usar, Senhor, como instrumento do Teu reino, para libertar as pessoas da angústia, da depressão, da enfermidade, da falta de futuro, da falta de esperança. Senhor, a resposta para este mundo é a igreja. Nós somos a Tua igreja, nós somos o Teu povo. Não nos deixe, Senhor, ficar abatidos com os problemas da vida, mas faça-nos buscar o Senhor, porque é o Senhor que vai nos dar a solução dos problemas da vida. Venha sobre nós, pega-nos nas Tuas mãos, Senhor. Nós abençoamos o nosso povo,
povo. Nós abençoamos cada pessoa que está aqui hoje. Nós abençoamos cada pessoa que está trabalhando neste culto. Nós abençoamos cada pessoa que nos assiste na internet. Nós abençoamos cada família presente. Clamamos o renovo do Senhor sobre cada um de nós nesta noite, Pai, nesta noite, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode levantar uma das suas mãos? Senhor, nós queremos te louvar por esta noite e pedimos ao Senhor para nos levar em paz. Que o sangue de Jesus Cristo, que nos perdoa de todo pecado, que nos liberta de todo pecado, esteja sobre nós. Leva-nos em paz, guardados pela tua poderosa mão. Dê-nos, ó Deus, uma noite de descanso. Eu quero orar e profetizar sobre aqueles que estão tendo problema de sono, que essa vai ser uma noite de sono, uma noite de descanso. Dá-nos, ó Deus, um final de semana, uma sexta-feira, cheio da tua presença. Domingo estamos aqui, Senhor, no retorno da nossa escola bíblica dominical. À noite estaremos aqui cultuando o Senhor em adoração. Leva-nos em paz, Senhor. Que a graça do Senhor, que o amor do Senhor, que a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Vai na paz. Deus te abençoe. Uma boa noite para você, no nome de Jesus.